Oi, gente, tudo bem? Evento ao vivo é assim, a gente começa e precisa fazer ajustes de transmissão. Mais um abraço bem grande para cada pai, para cada mãe e para cada medibulando que veio até aqui. Para que vocês recebam, de fato, o guia da aprovação em medicina. E enquanto eu organizo aqui o compartilhamento de tela, eu digo que essa foto é uma das fotos que eu guardo no meu coração, tá? Todo mundo que está nessa foto está aprovado. E testemunhar tantos e tantos jovens sendo aprovados do Brasil inteiro, seja na UFRJ, na UFPE, na Univasf, em várias universidades do Brasil inteiro, seja no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul. Então, isso renova o compromisso meu e de toda a minha equipe em estabelecermos a melhor forma de aprovar jovens em medicina. E no nosso encontro de hoje, nós vamos ter pontos bem importantes. Mas eu queria primeiro me apresentar. Algumas pessoas que são do Polo Petrolina Juazeiro ou das cidades circunvizinhas me conhecem. Eu sou a professora Meriane. Aqui é a minha sala de aula. Vocês podem até estranhar uma sala de aula com 200 alunos. Fora aqui, ó, uma câmera e a transmissão para vários centenas de jovens que assistem de suas casas na minha turma do Biosmed. Todos esses jovens aqui querem medicina. E o mais interessante de tudo isso é que muitos deles conseguem. E essa história de direcionar jovens para aprovação em medicina já me fez participar, direcionar mais de 4.000 alunos aprovados em medicina. Então, ao longo desses anos que eu tenho a minha empresa, o meu cursinho, e depois também a mentoria, esse processo de aprovação em medicina foi muito acelerado. Por isso, eu reservei para falar com todos vocês hoje de 4 pontos muito importantes. As vagas de medicina no nosso país. Vou fazer uma análise do ponto de corte do SISU para a Unifiéis e o que é que isso impacta o ingresso em medicina. O nosso terceiro ponto é a importância da família na aprovação em medicina, e a gente vai ter como copalestrante Gardênia e também o filho dela, João Barbosa Neto, nosso aluno, aprovado na Universidade Federal de Sergipe, agora no último SISU. Eu poderia convidar aqui dezenas de pais, mas aí a hora não ia dar certo. Então, selecionei para esse momento uma mãe e o seu filho. E o nosso quarto ponto é um ponto excepcional. É o estudo em alta performance para aprovação em medicina. Primeiro, esse estudo em alta performance, eu já adianto, não é se matar de estudar, muito pelo contrário. É estudar com velocidade de direção, para que você consiga ser aprovado. E no final do encontro, eu vou responder dúvidas do M2X, e você pode anotar a sua dúvida. Porque se eu for parando o tempo todo para responder dúvida, isso termina tirando o ritmo da explicação. Mas no término, eu pararei para tirar dúvidas de vocês, dúvidas do M2X. Vamos começar o nosso primeiro ponto. Vagas em medicina no Brasil. Quantas vagas vocês acham que tem medicina ao todo? E quantas dessas vagas são vagas públicas, das universidades públicas? Será se tem mais no SISU, se tem mais fora do SISU? Eu andei postando alguns vídeos no nosso Instagram, que é o @Sinapse Mentoria. Mas vamos aqui. Autorizadas pelo Ministério da Educação, tem 50.974 vagas em medicina. E dessas, 11.667, ou seja, 23%, são as vagas de medicina nas universidades públicas. Dessas 11.667 vagas, nós vamos ter aí 2 blocos. 5.524 vagas, divididos em 92 campi, foram vagas oferecidas no SISU, tá? 47% das vagas, no SISU 2026. E aí a gente tem, se você olhar 11.667, aqui 5.500, então tem mais vaga fora do SISU, de fato. É o que eu chamo de outras oportunidades. E essas outras oportunidades são muito importantes para quem quer passar em medicina. E dentre essas vagas do SISU, e todo mundo sabe que esse SISU de 2026 teve a tripla concorrência, porque os jovens podiam concorrer com notas do Enem 23, do Enem 24, do Enem 25. Está gerando aí
boom de remanejamentos, muito mais. Tem universidades, por exemplo, a UFRJ, eu aprovei um aluno lá de vago, que ficou um ano de cursinho, um ano de mentoria. O meu aluno de vago passou na universidade, só que nessa mesma universidade, metade das pessoas que se inscreveram não se matricularam. E está remanejando pessoas. E vai remanejar muita gente, mais ou menos até abril, que é quando começa a UFRJ. Outras universidades estão começando essa semana. Mas, no meio dessa competição, que foi o SISU, a gente tem muitas histórias. Mas eu queria partilhar a história de Maria Vitória Didier. E eu escolhi a história de Maria Vitória porque, em 2023, ela, né, tinha feito já um ano de cursinho, só que ela só tirou 732, e ela é aluna oriunda da rede privada. Mas nem toda rede privada preparou, de fato, esse jovem para enfrentar a disputa por medicina, quer seja no SISU, quer seja nos vestibulares tradicionais. E aí ela entra na mentoria, né, no início de 2024, e ela cresce aqui bastante. Ela quase passa, ou melhor, ela até passou. Mas como foi na Universidade Federal de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, ela optou por não ir. Era muito distante, aqui da cidade onde ela mora, que é a cidade de Petrolina, onde eu estou. E ela precisava, ela se deu a oportunidade de mais um ano de cursinho, já com maior domínio de métodos e técnicas, mesmo com o peso, porque quanto mais reprovação você vai tendo, mais peso você vai naturalmente colocando, mas aprendendo a enxergar todas as potencialidades dela. E aí, em 2025, né, agora não é nem 2025, SISU 2026, ela tirou média 804,84, médias acima de 800. Elas conseguiram, né, várias oportunidades de aprovação. Essa média da Maria Vitória lhe oportunizava passar. Ela podia escolher entre 64 universidades. Ela estava aprovada em 3.284 vagas. É porque eu tenho um sistema de assessoria do SISU, onde eu testo a nota do meu aluno em todas as vagas que estão sendo oferecidas. E ela passava, né, em mais de 3.000 oportunidades. E ela já tinha passado. Com um ano de mentoria ela passou. Mas ela optou por não estudar muito longe de casa. Isso é uma decisão de família. Foi a decisão de Maria Vitória Didier e da família dela. E se eu pegar aqui a história de Bruna Leão, ela também tirou agora no Enem de 2025, 800,92. E ela podia passar em 2.108 vagas, em 42 universidades. Ela escolheu medicina na Univasf porque ela tinha, né, era o campus de Petrolina, era o sonho de consumo dela, enquanto vestibulanda. E foi aí que ela passou. Mas muito além das vagas do SISU, a nota do Enem, ela confere ao estudante várias outras oportunidades. Numericamente, ProUni, primeiro ProUni, só consegue ser aprovado em medicina, quem fez escola pública, o ensino médio na escola pública, porque existe na lei do ProUni algo chamado ordem de preferência. Aí quem fez escola privada até pode, tem o direito de se inscrever. Se inscreve, gasta tempo, perde tempo e não é aprovado. Porque ele só será aprovado quando todos os alunos oriundos de escola pública não quiserem estudar medicina. E isso não é verdade. Né? Estudar medicina pelo ProUni, que é bolsa, é uma bolsa que vai valer entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais. Em excelentes universidades. No ProUni de 2025, né? Primeira edição e segunda edição, foram 3.924 bolsas. Agora, em 2026.1, né, está acontecendo, inclusive, a segunda chamada agora, 2.784 bolsas. No meio do ano, tem menos bolsas, tá? Então, possivelmente, agora em 2026, a quantidade de bolsas será aí por volta de 3.900. O FIES não é bolsa, é financiamento, tá? Em 2025, foi oportunizado nas duas edições do FIES, né, fevereiro, julho, 8.650 oportunidades de financiamento. E agora, no FIES 2026-1, foram 4.974 oportunidades de financiamento, vagas.
Então, todo mundo sabe que a nota do Enem concorre. Todo mundo sabe disso. No SISU, no ProUni, no FIES. Isso. Você chegou aqui sabendo disso. Mas eu quero te dizer que existem vagas pouco conhecidas. Como as vagas do Extra SISU. O que é isso? O estudante, com a nota do Enem, ele se inscreve numa outra universidade. São outras inscrições, não tem nada a ver com o SISU. A maior parte das inscrições acontece no fim do ano. São 16 universidades no Brasil que têm vagas, quase 1.000 vagas pelo Extra SISU. E, por exemplo, quando eu citei agora há pouco que Maria Vitória tinha passado na Universidade Federal de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, foi um processo de Extra SISU, tá? Que ela poderia ter escolhido ter ido estudar no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Mas, além do Extra SISU, que inclusive esse ano, esse semestre, vão ter ainda 3 Extra SISU. De repente, você tem nota para passar e não vai passar, porque não sabe onde está essa oportunidade, quando é a inscrição, geralmente é um período curto, tá? E como faz para você se inscrever nos Extra SISUs que ainda vão vir. Só para pontuar, por exemplo, a USP, ela tem o Enem USP, ele é um Extra SISU. A Unicamp oferece todas as oportunidades para cotistas, são um processo de Extra SISU. E o vestibular tradicional são vagas de ampla. Mas além do Extra SISU, também com a nota do Enem, tem o chamado Programa Mais Médicos, bolsas. Bolsas em universidades privadas, que abriram no nosso país depois de 2014. Essas universidades se comprometeram, diante do Ministério da Educação, a oferecer X bolsas por ano dentro desse programa, para que elas conseguissem a autorização de oferecer medicina. Era uma contrapartida que o governo federal exigia dessas universidades. Algumas vezes, essas bolsas são selecionadas pela nota do Enem. Como, por exemplo, aqui no Vale do São Francisco tem a Estácio Domed, utiliza nota do Enem na seleção. Mas aqui também no Vale do São Francisco, só para vocês terem uma ideia, né, a Estácio Domed fica em Juazeiro, e em Petrolina tem a FACAP. A FACAP também dá bolsas do Mais Médicos, mas não usa a nota do Enem, usa processos, né, vestibular próprio, para oferecer as vagas vinculadas ao Mais Médicos. Mas a grande maioria das universidades oferece bolsas do Mais Médicos pelo programa, pela nota do Enem. Então, a nota do Enem vai também capacitar o jovem a conseguir concorrer a essas bolsas. A nível de Brasil, são mais de 500 bolsas. Então, observe que eu estou mostrando oportunidades. Então, desde o SISU e os vestibulares tradicionais, que eu vou falar um pouco deles mais tarde, até mesmo essas vagas conhecidíssimas e as pouco conhecidas. Só que, vamos agora analisar, fazer uma comparação entre o ponto de corte, ou seja, a última nota que passou na lista do SISU, na lista de aprovados do SISU. Também comparar o SISU com o ProUni e também comparar o SISU com o FIES. Vamos começar aqui pelo SISU. E eu trouxe a Gabriela Guimarães, que escolheu passar em medicina na Univasf, mas a média dela, que foi 796,98, capacitava ela a passar em 12 universidades diferentes, concorrendo a 578 vagas. Eu só quero lembrar vocês que quando eu mostrei a nota da Maria Vitória, que era 804, quase 805, ela concorria a mais de 3.000 vagas. E antes de falar desses pontos de corte, eu quero que vocês reflitam a história de Gabriela. Muitas vezes, tá? Você está com uma nota próxima que é o ponto de corte. Aí você diz, vai ser muito fácil. Eu estou tão perto do ponto de corte, que eu acho que eu não vou estudar isso, não vou estudar aquilo, ou vou estudar menos, ou não vou fazer tais coisas, ou vou inventar uma nova moda de estudar. E muitas vezes, você vai ter queda na sua nota. Eu trouxe aqui um fato real, mas não é a única estudante que eu conheci com queda de nota. Por exemplo, a Gabriela, no Enem de 2023, ela tirou 758 de média. Se eu comparar aqui com o ponto de corte da UFERSA, que esse ano foi 779, como ela tirou 758,36, faltava só mais 20 pontos
para ela atingir aqui uma nota de aprovação. Só que ela, de Enem 23 para o Enem 24, ela caiu 19 pontos. Ela caiu para 739. Poxa, como é que alguém cai? N fatores. Mas metodologia de estudo e de preparação é um deles. Por isso que em 2024, né, no início, terminou o Enem 2024, no início de 2025, ela entrou na nossa mentoria. E aí a gente tinha a estratégia de crescimento de 50 pontos mais. No mínimo 55. E mesmo com a angústia de que ia sofrer um Enem de tripla concorrência, que isso mexeu com o psicológico de muitos alunos. Eles saberem que iam concorrer com jovens com várias notas de Enem, e ela tinha 2 notas de Enem, ela tinha 2023 e 2024, mas eram notas ruins, que não adiantavam nada para ela. Aquilo era nota que ia dar para passar em nada. Bem, mas ela cresceu, o que ela precisava está aprovadíssima, onde ela escolheu. Porque ela tinha 578 vagas para escolher uma. Saindo da história da Gabi, vamos aqui compreender um pouco esses pontos de corte. Primeiro, Ampla é o candidato que fez o ensino médio na rede privada. Tipo, esse ponto de corte aqui é da UFERSA, e esse ponto de corte 842 é da Federal de Uberlândia, é porque é uma universidade que tem pesos bem altos em matemática e em redação, porque nem todo mundo tem a mesma nota, tá? Quando você, por exemplo, esse último SISU, eram 92 campi. A nota variava nos 92 campi, porque ela varia com pesos. Algumas universidades, 35 das 92, não tinham peso. Mas, olha, se 35, 92 não tinha peso, a maioria tem pesos. Isso impacta, inclusive, em ser aprovado ou não. Essa nota da UFERSA, inclusive, é 779, porque ela tem alto peso em linguagens, que é uma nota tradicionalmente mais baixa. E menor peso, por exemplo, em matemática e redação, que são notas tradicionalmente mais altas. O que é LI? LI é independente de renda. O LIEP é o independente de renda da escola pública, ou seja, sou independente de renda, não tenho baixa renda, não tenho um teto de salário de um salário mínimo per capita de renda, né, por pessoa mês. Imagine que o salário mínimo fosse R$ 1.500. E uma família tem 4 indivíduos. Então, a renda per capita dessa família, para ser considerada baixa renda, o pai, a mãe, 2 filhos, se o salário mínimo fosse 1.500, a professora sabe o que é mais, tá? Para facilitar a nossa conta, cálculo de cabeça. Então, é baixa renda quem teria até R$ 6.000 de renda mês. Porque se eu dividir por 4 pessoas, dá 1.500, considerando o nosso salário mínimo hipotético de R$ 1.500. Então, aqui, a Gabi, ela não era independente de renda, escola pública, porque todos esses cotistas são estudantes de escola pública. No mínimo, com 100% do ensino médio na escola pública. Quando as vagas são em algumas estaduais, elas exigem, para ser cotista, que o aluno seja de escola pública a partir do 6º ano do fundamental. Então, vamos lá. Independente de renda de escola pública, quer dizer, sou independente de renda e não tenho nenhuma outra cota especial. É o branco de escola pública, aqui de forma bem simples. Ponto de corte bem alto, tá? Aqui, inclusive, foi superior a esse aqui de ampla. Sim. E esse, o máximo, né? Aqui teve variação entre os 92 campi, muito próximo a esse aqui. O independente de renda preto, pardo ou indígena, pretos e pardos vão passar por comissão de identificação. E o indígena, ele tem documento, tá? De ser indígena, emitido pelo governo federal. Então, aqui, esse indivíduo que é preto, pardo ou indígena, o corte, o menor ponto de corte foi 739, e o maior, né, teve universidade, onde o teto foi 781. Vamos lá. E o baixa renda de escola pública? É o baixa renda, como eu já expliquei, tem que ter um salário mínimo de renda per capita, e é branco, ele não tem nenhuma autodeclaração. Então, você vai ver que aqui, por exemplo, o baixa renda de escola pública é muito maior do que o independente de renda de escola pública, tá? Vou só chamar a atenção desses aqui. E aqui eu tenho 807, poxa, uma nota bem alta. Então, teve universidade que você baixa a renda de escola pública, para passar, teve que ter média 807. Isso não é pouco. Isso exige acertos, tá? Mais ou menos. 160 acertos. Na prova de 180. E redação, pelo menos 940 mais.
E 160 bons acertos. Não é só a quantidade, é a qualidade dos acertos, por conta da teoria da resposta ao item. Aqui, o baixa renda PPI, eu digo que esse é o sonho de consumo de um monte de gente. É ser baixa renda e ser preto, pardo ou indígena. E o ponto de corte foi 727 em algumas universidades, em outras foi 766. Por que esse aqui é o sonho de um monte de gente? Porque as notas são menores e porque eles também estão protegidos da migração entre as cotas. O baixa renda quilombola, porque aí tem que ser baixa renda e tem que ser quilombola, o corte, né, teve aprovação que foi 684, mas também teve lugar que exigiu 763. Observe, uma nota para quilombola tão alta quanto essa nota de baixa renda da escola pública, que é um branco. Então, não está tão fácil, veja, não está tão simples. Antes, passar como quilombola, nota 600, 620, já deixaram. Agora não, a competição é muito grande em todos. Esses foram os limites, tá? O menor corte, a maior nota. O menor corte, a maior nota, tá? Que exigiu para o indivíduo poder ingressar nas universidades participantes do SISU. Mas e se eu comparar o SISU com o ProUni? Bem, essas notas aqui nós já conhecemos. Ampla é o aluno que estudou em escola privada, e esses aqui todos estudaram em escola pública. O ProUni, não, o governo não divulgou, porque ele não tem um sistema de divulgação de nota de ProUni. Na minha assessoria do ProUni, o que eu consigo dizer é quantas bolsas tem em cada universidade. E o aluno vai mapeando por elas, porque o governo não libera ponto de corte do ProUni. É uma loucura o ProUni, não é nada transparente. E o governo ainda, tá? Eu chequei isso hoje de manhã. Ele ainda não divulgou os pontos de corte desse ano. Só que esse ano subiu um pouquinho, digamos, 5, 6 pontos do que a gente tem aqui. Então, pegando como base 2025.1, a gente tem o seguinte. O ProUni, todo mundo é de escola pública, tá? Aí, ampla, é o indivíduo não autodeclarado, preto, pardo ou indígena, ok? O mesmo critério lá que ocorre no ampla no ProUni, não é de escola privada. Ampla é quem estudou em escola pública e nem é preto, pardo, indígena e nem é uma pessoa com deficiência. Tudo bem? Então, ok. Aqui a gente teve alguns pontos de corte, né? Tipo 786, gente. É uma nota semelhante a notas do SISU. O PPI aqui de 700 até 747, se eu pagar aqui os PPIs, tá? Se eu pagar esse 747, a gente vai ter aqui, né, um PPI com 766, onde 747 é menor, tá? Ou vai ter cortes aqui de 739 ou de 727, que são menores do que esse corte aqui do ProUni. Isso revela que não é simples. São alunos de escola pública, por exemplo, para tirar 786, quantos acertos? Em 150 acertos, bons acertos, e uma redação ali na casa de 920. Não é simples. Ter 150 acertos, você só pode errar 30. Numa prova que o tempo é muito escasso. Presta muito treino para e escolher boas 150 questões, tá? Só para vocês terem uma ideia. E a bolsa parcial, que aqui é a bolsa integral. Para ser bolsa integral, além de ser de escola pública, é preciso ter o teto de renda de 1,5 salário mínimo per capita. Enquanto que para ser bolsa parcial, que são bolsas de 50%, é uma menor quantidade de bolsas ano, tem que ter o teto de renda de até 3 salários mínimos de renda per capita. Certo? Aqui a gente tem cortes também, mesmo sendo bolsa parcial, que não são tão baixos. Por exemplo, a gente vai ter aqui 776, que é uma nota similar a notas aqui, ó, de ampla, por exemplo, do SISU. Vamos analisar mais números. É óbvio que vocês não precisam memorizar esses números. Eu só quero que vocês percebam que, independente de ser ampla ou de ser cota, a competição está acirrada. E eu não coloquei os décimos para poder a nota ser analisada mais rápido. E quando a gente analisa, compara o SISU com o FIES, nós temos o FIES e o FIES social. O FIES, a pessoa tem que ter um teto máximo de renda de 3 salários mínimos per capita. O FIES social tem que ter o teto de renda de meio salário mínimo, tá? E tem que ter inscrição no CAD único do governo federal, nos programas sociais do governo federal.
E aí eu quero mostrar para vocês esse corte aqui do FIES. 810. Gente, isso é maior do que ampla. Da mesma forma do FIES social. 807 notas acima de 800. Se você olhar essas 3 notas, são maiores do que o que a gente está vendo aqui na ampla, tá? Ou seja, até o FIES vai ter universidades com menor concorrência. O que é essa FIES ampla? Ampla é o candidato, por favor, aqui no FIES. Não importa se a pessoa estudou em escola pública ou escola privada. O que define você ser FIES? O FIES social é o teto de renda, é a renda. Aqui o teto de meio salário mínimo per capita e aqui o teto de até 3 salários mínimos per capita. Então, ser ampla é nem ser preto, pardo, indígena, quilombola, que aqui quilombola vem para cá, nem ser pessoa com deficiência. Todas essas situações. Gente, observa aqui, um PCD, um corte, 771, FIES social, meio salário mínimo de renda per capita, inscrição no CAD único. Ou seja, a disputa a qualquer vaga, seja SISU e ProUni, que não é para pagar, ou seja, FIES, que vai pagar, está apenas fazendo um financiamento sem juros, apenas com correção monetária, tá? Não tem juro, mas tem correção monetária. E 14 anos depois de formado, tá? 14 a 16 anos depois de formado, vai começar a pagar, tá? Perdão, logo após ser formado, vai começar a pagar, sendo que vai ter uma média de 14 anos pagando, tá? Mensalmente, o valor do financiamento. Porque FIES não é bolsa. FIES não é de graça. É estudar para pagar. E agora, assim que se forma, já começa a pagar. E nessa disputa por décimos, existem 2 possibilidades. Ou você desiste, ou você estuda de forma eficiente. Não tem meio termo. Para quem quer passar em medicina, tem que conhecer essa realidade de cortes. E nos últimos anos, o ponto de corte só aumenta, tá? Às vezes, não, Miriane, acho que essa prova do Enem foi mais difícil. Será que o corte vai baixar? Eu já digo, possivelmente não. Eu já tive, gente, em 2020, no SISU 2023, um aluno de ampla, com 128 acertos, e passou em ampla. Agora não passa nem em várias cotas, não consegue. Vai conseguir, talvez, tá? Se foram bons acertos, no baixa renda, PPI. Para você ter uma ideia de como todo esse panorama de notas foi aumentando. E eu estou falando do SISU 2023. A gente acabou de viver o SISU 2026. Eu estou falando de 3 anos de diferença. Não estou assustando ninguém. Eu estou dando realidade. Porque quando a gente conhece a realidade, a gente vai trabalhar com essa realidade, tá? Desde, por exemplo, um estudante aqui como Pedro Paulo, que tirou nota 800, e que nesse ano, tá, no SISU 2023, tinham 88 universidades. E ele tinha nota para passar em 84. Ele escolheu onde ele queria estudar. Tirou, inclusive, em primeiro lugar. Veja bem, em resumo, com a alta competição e a nacionalização do SISU, porque antes, até o SISU de 2023, tinha várias universidades do Norte e do Nordeste, que tinham bônus regionais. Acrescentava 10% a nota, acrescentava 5% a nota. A UFRN, por exemplo, acrescentava 20% a nota, tá? Para quem era lá das imediações dos campi da UFRN. Mas não tem mais isso. O STF definiu, no final de 2023, que não era mais para ter isso. Em 2024, a gente já não teve, tá? No SISU 2024, já não teve política de bonificação. SISU 2025, não teve também, claro. Ou seja, a competição está alta. O SISU é nacional. O foco nos décimos mostra que cada detalhe da tua preparação, das estratégias de estudo, e não é para se matar de estudar, faz diferença. Então, eu digo que nesse contexto, é preciso estudar em alta performance. E eu acho que você se pergunta, o que é estudar em alta performance? Eu vou explicar. O 4º ponto de hoje, eu vou falar exatamente o que é um estudo de alta performance tem que ter, no mínimo, para ser de alta performance, na sua preparação, para ser aprovado em medicina.
Mas agora, eu quero, honrosamente, antes de falarmos o ponto 4, eu vou trazer aqui, quero narrar aqui a história de João Barbosa. Em 2024, no Enem 2024, ele chegou a 756,32. Não era suficiente. Estudou mais um ano, estava na minha mentoria. Foi para 789. Ah, professora, eu acho que um monte de gente com essa nota não passou. Sim, porque não tem assessoria. João passou. Escolheu, inclusive, a Universidade Federal de Sergipe, uma universidade com nota 5 no ENAMED, né, o exame nacional que avalia a qualidade dos cursos médicos. E, de forma muito honrosa, eu quero receber o João e a mãe dele, Gardênia, para que a gente possa conversar. Valeu muito a pena todo o esforço que nós fizemos, desde o João, pequenininho, saindo da nossa cidade aqui, percorrendo a distância para ir até Senhor do Bonfim, que na verdade nós moramos em Filadélfia, né? Isso, que é um município bem pequenininho, de ponto. Isso. Ele passou 10 anos indo para Senhor do Bonfim, a cidade vizinha, estudar na escola particular para adquirir conhecimento, né, para conseguir o objetivo. E ele, quando chegou no cursinho, realmente tinham muitas lacunas, né? E nós estamos, assim, bem satisfeitos com o BIOS, por todo o aparato de profissionais capacitados com excelência que contribuíram para aumentar o leque de conhecimentos dele, né, para chegar nessa aprovação. Mas eu quero dizer, assim, que só o BIOS, o BIOS e a mentoria é um casamento perfeito. Para o João foi assim, foi um complemento, acho que um não existia sem o outro, né, João? Na verdade existe, mas para conseguir a aprovação é a necessidade de trazer para ele o caminho, né? Como trilhar, a organização, o acompanhamento, os profissionais sempre à disposição dele para tirar as dúvidas, para orientar. A parte psicológica que a Promere também me incentivou, tanto a mim quanto ao João, a procurar auxílio, fez uma diferença muito grande. Então, foi uma união de pessoas boas, de profissionais capacitados, de, de estrutura e da força de vontade dele, a determinação. É um conjunto, na verdade, né? Porque se o aluno também não tiver o seu foco, não correr atrás, não adianta todo esse aparato de mentoria, de cursinho, de bons profissionais. Então, o João se dedicou muito. Nós tivemos a bênção de Deus também, que é outra coisa que nós acreditamos que faz toda a diferença. E tudo contribuiu para que a gente tivesse chegado nessa aprovação, que até o momento eu falo para vocês que eu acho que eu não vivi outra emoção maior do que o dia da aprovação do meu filho. Até hoje eu procuro palavras para expressar e não encontro. E quando o Meire me convidou para participar, para falar da nossa experiência com a aprovação, o meu coração assim estava muito aberto. Eu tinha Pilates agora nesse horário, eu antecipei o meu Pilates, porque como forma de gratidão e para dizer também para os pais e os alunos que estão nesse momento nos ouvindo, dizer assim que eu já estive nesse lugar e de dizer, será que eu preciso colocar o João na mentoria? O João é muito estudioso, ele faz a parte dele. Será que precisa? Eu já tive nesse lugar. E hoje eu digo assim, que o João ia chegar um momento que ele ia conseguir, mas com a mentoria nós reduzimos alguns estresses, nós fomos bem amparados, nós fomos bem acolhidos e chegamos nessa aprovação com 2 anos de cursinho. Então, vale esse investimento. E assim, o João, ele vai, esse aprendizado que ele teve na mentoria de como saber estudar, como organizar a carga horária dele para sobrar tempo para o lazer, para o exercício físico. Isso ele vai levar para a faculdade agora. Tenho certeza que ele vai ter uma forma diferente de estudar. Ele vai levar o que ele aprendeu na mentoria para a vida acadêmica agora. E outro dia eu estava até conversando com ele. Eu digo, João, passa do que tu aprendeu para tua irmãzinha de 10 anos. Que ele disse, se eu soubesse estudar dessa forma lá no ensino fundamental. Eu digo, João, tu já vai orientando a Esté, que o João tem uma irmã de 10 aninhos. E assim, a mentoria é para a vida. E eu sou muito, mas muito grata pela vida da Promere, por todos os profissionais, pelo acompanhamento que é dado através da mentoria,
Sou muito feliz. Já indiquei para alguns amigos próximos. No dia da festa da aprovação, encontrei com o nosso amigo que estava indo matricular o filho. Eu digo, olha, ele está matriculando no BIOS, mas não deixe ele fora da mentoria, não. E comecei a dizer, é um prazer que eu tenho de transmitir algo bom que aconteceu com a gente, para que isso alcance mais pessoas. Muito obrigada, Gardênia. Gente, eu não combinei que ela ia falar isso não, tá? Ô, João, que bom te ver. Chega, me deu saudade. Nós É, nos víamos, né, todas as sessões. quartas, nas aulas da mentoria, todas É, as quintas e sextas, nas minhas aulas de biologia. isso. João, você tinha uma rotina de estudos organizada. E eu lembro muito de um momento que você veio me mostrar suas ressonâncias de simulado. Desde o momento que você começou o ano, tirando a nota menor, aí a gente estava mais ou menos em agosto, e você já estava crescendo, 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 tipo, de um simulado para o outro, você crescia. Você não tinha, tipo, você não estava regredindo. Você atribui esse teu crescimento gradual, mas firme. Como era a tua rotina? De forma bem breve. Tua rotina, você se matava a estudar, você dava virote. Conta aí para os vestibulandos de medicina. Para mim, o mais importante que eu tinha na minha rotina era a sensação de equilíbrio e de previsibilidade também. Saber a hora de acordar, saber a hora de preparar comida, comer, estudar, o tempo de assistir aula, de fazer questões. Muitas das vezes a gente não tem uma direção tão boa na nossa mente do que a gente quer fazer e fica mudando muito de direção, aquela expressão atirando para todo lado. Então é bom ter algo fixo, algo que seja previsível, algo que seja metrificável, porque na verdade a base é essa. Uma coisa feita com qualidade é baseada em métrica, em método, no método científico, observação, até ir refinando, chegando nos melhores resultados. E, querendo ou não, por mais que cada um de nós sejamos únicos, singulares no modo de aprender e de progredir, existe uma base de tudo isso, porque nós também temos muitas coisas em comum. A gente é singular em parte. Então, para mim, foi isso, um equilíbrio, saber a hora certa de eu dar aquele a mais e descansar e voltar de novo. É uma coisa que eu sinto muito parecido com a academia, quando eu vou. Eu já faço, acho que há uns 3 anos, e eu sei a hora que eu tenho que botar aquela força extra, a hora que eu tenho que pegar leve, que eu tenho que progredir a carga, que eu tenho que regredir, que eu tenho que aumentar as repetições, que eu tenho que diminuir. E se a pessoa muitas vezes for tentar fazer isso sozinha ou com base em nada, só vai dar dando murro em ponta de faca. Então, para mim, não tinha virote de jeito nenhum, não tinha alimentação ruim, eu praticamente cortei açúcar, refinado, tudo, minha alimentação ficou bem regrada. E o interessante em tudo isso é porque a vida começa a ter mais leveza, começa a ter mais clareza. Às vezes a gente tá tão super estimulado com tanta coisa, com tela, com alimentação inapropriada, ou com aquela sede ao pote imensa de fazer questões, de estudar, que a gente vai perdendo a sensibilidade com o alimento. Come ultraprocessado, aí já não sabe mais apreciar uma verdura, ou uma carne que é mais rançosa, por exemplo. Ou então a gente já não sabe mais, já não consegue mais correr 1 quilômetro e fazer isso com leveza, e curtindo a brisa, curtindo o ambiente. É uma série de coisas da nossa vida moderna agora, de nós jovens, no mundo que nós estamos hoje, que vai tirando a gente da disciplina, tirando a gente do sentido, tirando a gente do foco, tirando a gente de uma visão de futuro, vai colocando tudo a gente para querer um prazer imediato, para querer um sonho falso, um meio de ganhar dinheiro que é fácil demais, como por exemplo essa coisa aí do tigrinho que está até tirando não só dinheiro, mas a vida de muitas pessoas, só para citar um exemplo. Então eu diria que é isso, quando você se dispõe a estudar para medicina e você faz isso no mais alto nível, que é já verificável pelos exemplos que existem, e o Sinapse é cheio disso, não resta dúvida de que o caminho é um só. É aquela coisa, né? O caminho que leva para o lugar bom é a porta estreita, não é a porta larga. Vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma analogia. Então é basicamente isso. Se eu for entrar em cada tópico desse, em cada aspecto da minha rotina, a gente fica à noite aqui, 8 horas, a gente fica até 10, 10h30. Mas a base é essa aí. E eu quero, primeiro, assim, agradecer a vocês dois, né, por terem partilhado essa vivência. Você colocando que não se matava de estudar, você tinha uma rotina organizada. Você tinha uma nutrição cognitiva, sim, paz. Existe uma forma de se alimentar que vai fazer os neurônios, o cérebro, funcionar melhor. A gente tem, inclusive, na nossa mentoria, uma nutricionista que cuida desse processo.
Aprender é ter cérebro saudável, funcionante. Pois não, Gardênia? Eu só já esquecendo de falar do aspecto psicológico, que é uma coisa que eu devo, acho que antes de tudo, à professora, por ter me chamado naquele dia que a gente conversou, que foi um diferencial dos mais importantes. Dos mais importantes. Trabalhar ali com a psicóloga no processo da terapia e através das palavras, desse acompanhamento, ir modulando as emoções e deixando a jornada mais agradável, mais palpável. Porque é isso, às vezes a gente não sabe equilibrar, não sabe quando que tem que relaxar e quando que tem que suar, sangrar, vamos dizer assim. E isso foi fundamental. Se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho, todas as técnicas, todos os métodos, e eu não tivesse aprendido a me cuidar melhor, a me conhecer melhor, a tratar esse lado, eu acho que não teria dado certo. E isso, inclusive, foi uma diferença muito grande do meu primeiro ano de cursinho para o segundo. Meu primeiro ano de cursinho eu tive muito estressado, dormindo mal, com a sensação muitas vezes de raiva comigo mesmo, com raiva de outra coisa, qualquer coisa assim, instabilidade emocional, falta de eixo, de um ponto fixo de você se manter firme, se manter calmo. Essa é uma palavra que, quando eu me disponho a falar desse assunto, eu trago muito. Calma, tranquilidade, confiança. Isso não se constrói de um dia para o outro, não se constrói com um simulado, com dois simulados, não se constrói no primeiro mês de aula. É uma coisa gradual e é um estilo de vida, vamos dizer assim. Não quer dizer que você vai ficar inabalável, que você nunca vai tremer na base em algum momento, não quer dizer que você vai duvidar de si mesmo, que você vai ter que recalcular a rota, mas você vai fazer tudo isso tendo muito bem claro a vista lá da frente, o que você quer, o que você precisa, o que o outro do seu lado está precisando. E A aí, base, a base é isso. e aí é onde entra a mentoria, porque até nós entrarmos na mentoria, o João estava vivendo essa realidade do que ele acabou de citar agora. E com a mentoria, nós tivemos esse direcionamento, essa visão, esse acompanhamento, esse cuidado, essa evolução, que eu tenho certeza que foi isso, primeiro Deus, mas depois a mentoria nos ajudou a chegar nessa aprovação que nós tivemos agora. Não é, João? Isso. E a ressonância de simulado, fundamental, fundamental. Uma coisa que eu fiz no segundo ano de cursinho que fez toda a diferença. Outra Isso coisa faz... também que eu observei que foi muito positivo é esse acompanhamento agora com para lançar nota, que não é, João? Assessoria SISU, acho que A assessoria SISU também eu achei super importante, que ano passado nós não tivemos, porque não estávamos ainda, né? tivemos ano passado. É porque acho que a senhora está falando assim agora, porque esse ano foi o ano da aprovação, aquela coisa. Ano passado eu fiz sozinho, eu não fui contando tanto. Ah, tá. Aí esse ano eu compartilhei mais. A Isso. mentoria é completa, gente. Entrem e depois vocês vão ter os resultados muito positivos. Muito obrigada, Gardênia, por tanto carinho em testemunhar o que nós vivemos, né? E que há coisas também que nós vivemos que são segredos nossos, meu e de João, meu e de Gardênia, para sempre, Verdade. É, tá? E verdade. que tem um direcionamento, né? Ela citou o BIOS, é o meu cursinho, todos os nossos alunos aprovados em ampla estavam também na mentoria. Porque não é que o aluno não saiba estudar, ele sabe, mas ele não sabe estudar em alta performance. Porque o jovem, ele não é um especialista em aprovação. Eu sou neurocientista. Eu desenvolvi métodos únicos para fazer o jovem medibulando, né, o vestibulando de medicina, aprender mais em menos tempo. É algo que... Porque a quantidade que se tem que aprender é muito grande. E nenhum jovem, ou nenhum pai, nenhuma mãe, são especialistas em aprovação. Né? Tipo, por exemplo, se eu tiver um problema de pressão arterial, eu vou querer ir a um cardiologista. Se eu tiver um problema de estômago, eu vou ao gastroenterologista. A gente, a vida inteira, a gente vai procurando especialistas para solucionar as nossas dores. Então, a reprovação em medicina, ela é uma dor. É uma dor que dói, tá? Você não vê sangrar, mas o coração sangra. Muitas vezes o jovem é reprovado tantos anos que ele desiste. Tá? Eu tenho encontrado pais e mães que me agradecem. Meriane, minha filha disse que era o último ano dela, e ela acaba de passar. Se ela não passasse, se ela não tivesse o teu direcionamento para dar velocidade, para dar direção, ela ia desistir do sonho dela. E eu digo que desistir de um sonho é algo que me faz, ou o que me fez me tornar uma mentora oficial
né, de ter todo um programa, toda uma equipe, foi exatamente isso, de fazer jovens e suas famílias enfrentarem realidades, mas com apoio, com direcionamento, com orientação, sem ser no escuro. Porque é uma jornada onde a gente imagina que a maioria dos jovens, ou uns acham que é muito fácil e vão sendo reprovados, ou eles acham que é tão difícil que eles desistem, achando que eles não eram inteligentes o suficiente para passar. E não é assim. Todo mundo tem inteligência, desde que estude em alta performance. Então, aqui de forma bem rápida, antes da gente falar sobre o estudo em alta performance, eu explicar o que é estudar em alta performance para ser aprovado em medicina. Eu vou falar um pouco dessa mentoria. E, assim, essa opinião de que a mentoria foi fundamental, não é uma coisa de gardenia, tá? Pegando aqui, por exemplo, a família de Adria, a mãe dela, Maria Imaculada, ela colocou aqui para mim, se soubesse da mentoria antes, teria colocado a Adria no 3º ano do ensino médio. Mas é tudo no tempo de Deus. A Adria está aqui na noite do jaleco, né? O pai, a irmãzinha, ela passou na Universidade Estadual da Bahia, um vestibular tradicional, mas passou na Federal do Pará e na Federal de Rondonópolis em processos extra-SISU. Ou aqui na noite do jaleco, eu peguei, obviamente, para ter essas fotos de noite de jaleco, porque a família me manda, com todo orgulho, né? A alegria da realização do sonho do filho. Isso é gigante. Aqui o Daniel, né, que é o pai da Luísa Marina, colocou assim, Mary, acho importante você saber de alguns dados para estimular os pais e alunos a fazerem um esforço financeiro para adquirirem o ensino BIOS casado com a sua mentoria. Em 2022, ela tirou 663,68 de média, sem BIOS e sem mentoria. Um ano depois, ela conquistou 792. Fazia BIOS e estava no Sinapse. Olha só esse crescimento extraordinário. 139 pontos de média. E por isso que ela escolheu passar na Univasse. Ela é uma aluna de escola pública, mas que teve nota tão alta que ela passou ocupando vaga de ampla, porque o próprio sistema faz essa migração. O aluno se inscreve, né? Ela era independente de renda, não preto, pardo, indígena, né? Chamada LIEP, independente de renda de escola pública, se inscreveu nessa categoria, mas a nota dela era alta, o sistema faz migração intercota, ela ocupou vaga de ampla. E assim como a Adria, como a Luísa, e como tantos e tantos e tantos outros jovens, eu poderia falar para vocês. Mas observa que Gardenia disse, né, que João passou, né, com um ano de cursinho, mentoria, 2 anos de cursinho, 1 ano de mentoria, que eu mostrei aqui a Luísa e a Adria, as duas passaram com 1 ano de mentoria. A Bárbara Castro, que tirou média 812,15, nota para passar em qualquer lugar, que é a média simples, e as médias com pesos, a nota dela chegava a quase 830 em algumas universidades. A Bárbara também fez 1 ano de cursinho, 1 ano de mentoria. Muita gente acha que, não, meu filho para passar em medicina vai fazer uns 5 anos de cursinho. É uma média, mas não é necessário ser isso. E aí eu quero dar uma resposta para vocês, quanto tempo para ser aprovado em medicina? E essa resposta não é uma resposta minha, é uma resposta de pesquisadores. Um estudo foi publicado na revista, tá, chamada Pesquisa, foi uma pesquisa feita em várias universidades do Norte e do Nordeste e do Sudeste, e foi publicada na revista de Educação Médica. E a idade média do estudante no primeiro ano de medicina, 21 anos. Se a gente fizer uma conta, a média para ele conseguir passar, tá no primeiro ano, foi de 3 a 4 anos, média. Então, tem gente que passou mais tempo para passar. E tem gente que passou em menos tempo. Se o estudante terminou o ensino médio com 17 anos, passou 4 anos para passar. Se terminou o ensino médio com 18 anos, passou 3 anos para passar. Há um outro dado que o Ministério da Educação publicou no Exame Nacional de Avaliação, que em medicina foi avaliado em 2023. Nesse exame, só 10% dos estudantes ingressa direto do ensino médio nas universidades públicas. E quando inclui as particulares, esse índice sobe de 10% para 13%. Isso significa, gente, que quase 90% dos estudantes não vão ingressar direto no ensino médio. E aí é por isso que pesquisas diferentes, dados diferentes, vai levar esses anos para passar. E o que significa anos sendo reprovado. Mas o Medibulando, quando ele tem estudos de alta performance e estratégia, ele é aprovado em muito menos tempo, tá? João, Bárbara, Luísa Marina e tantos outros. Aí você agora se pergunta, bem, se a média são 3 ou 4 anos, ou mais, até ser aprovado,
Então, a família começa a fazer contas. Ah, tudo bem, então, são 3 anos para ser aprovado, serão 3 anos de cursinho. E se forem 6 anos para ser aprovado? E o teu filho desistir no meio do caminho? Porque 3 a 4 anos é média. Não quer dizer que é necessariamente um limite. Mas eu quero fazer aqui uma conta com vocês. O custo direto, tá? Por ano, cada ano que um estudante não passa, o custo é R$ 15.000 por ano. Mas não é só isso. Cada ano que você fica no cursinho, é um ano a menos de médico que você vai ser. E eu estou colocando números, mas é impossível metrificar a dor de uma reprovação. A tristeza do pai, da mãe, por ver o filho chorar a cada reprovação. Não dá para quantificar isso. Não dá. A minha filha mais velha é médica. Ela passou direto da 3ª série do ensino médio. Obviamente, com uma mãe mentora, era o esperado. Ela passou na Universidade Federal de Pernambuco. Depois foi remanejada na Univasf. Mas o custo indireto é o custo de seu salário de médico. Como eu tenho uma filha, né, que formou-se já há alguns anos, eu lembro o quanto ela ganhava no primeiro ano de formada. Um médico em início de carreira, ele vai ganhar aí cerca de R$ 15.000 no mês. Então, significa que ele vai ganhar 180 mil por ano. Então, cada ano que você não passa, vai te custar mais ou menos R$ 200.000. Sim. Então, 3 anos sem passar, R$ 600.000. 4 anos sem passar, R$ 800.000. Não é só o custo do cursinho. É o custo também de não estar, de não entrar nesse mercado de trabalho. Aí tem família que diz, se eu tivesse dinheiro, eu botava logo meu filho na faculdade particular. E existem excelentes universidades particulares. O problema é o valor que elas cobram de mensalidade. Aquelas que estão na casa de 17 mil, vai ser mais de 200 mil por ano. As que estão na casa de 13 mil, vai ser mais de 150 mil por ano. E a maior parte das famílias não tem essa grana. Até porque se você oportunizar para um filho, você tem que oportunizar para os outros. E às vezes isso não é possível, nem para um, quanto mais para os outros. E tem pai e tem mãe que se sente culpado por não ter dinheiro. E eu digo que não é necessariamente isso, o ter dinheiro, o não ter dinheiro. O que é necessário é ter a clareza do que você pode fazer para encurtar esse caminho de múltiplas reprovações, por um valor que é muito menor do que esses valores aqui, que não dá para pagar no mês. Muitas vezes também a família decide, não, eu não quero mais meu filho sendo reprovado, eu quero que ele faça fiéis logo. E tudo bem, fazer ou não fiéis é uma decisão de família. Por exemplo, a família de Maria Giovana Araújo, quando ela passou pelo fiéis, os pais falaram comigo, a gente fez uma videochamada, e eles estavam muito preocupados, porque eles viram a dívida que ela teria por fazer fiéis. Me pediram um conselho. E eu disse, se fosse filha minha, não iria fazer. E eu dou esse conselho, de fato. Porque, gente, você se formar e ter R$ 1 milhão, R$ 1.200.000, R$ 1,5 milhão de dívida no dia que você se forma, isso é muito pesado para um jovem. Maria Giovana, estuda mais um ano, você está perto. Muda a tua estratégia. É assim que tu tem que fazer. Porque eu estou te dizendo as coisas na mentoria, tu não está obedecendo. Eu sou muito sincera, tá? Não adianta me ouvir, eu aconselhar e você para outro caminho. Maria Giovana seguiu tudo. Onde é que ela está fazendo medicina? Na Universidade de Pernambuco. Aí eu brinco, você me deve R$ 1 milhão, tá? Porque ela ia para o FIES. Já existem outros jovens que a família decide que eles vão para o FIES e está tudo certo. Mas não pode ser assim. Eu não quero mais que meu filho sofra. Sim, ele não vai sofrer agora porque ele vai entrar na faculdade, mas quando ele se formar, ele vai sofrer porque ele não vai poder entrar na residência logo. E ele vai ver os colegas dele que fizeram universidade pública, nos estudos de residência e crescendo profissionalmente, e ele vai se ver para trás. Então, ele vai sofrer muito depois. A gente tem que evitar sofrimentos. Há outras famílias que o filho vai para o FIES e eles começam a fazer uma poupança paralela para ajudar esse filho com 60% ou 70% do que ele vai pagar todo mês, tá certo? Com a reserva que a família vai estar fazendo ao longo da faculdade. Por isso que eu digo, fazer FIES é uma decisão de família. Mas precisa ser uma decisão pensada. E eu sempre digo que para qualquer vestibulando, ou para qualquer pai ou mãe de vestibulando, vocês acham
que apenas estudar muito, ou uma técnicazinha, garante a aprovação em medicina? Sinto muito dizer a vocês, não. Porque técnica, eu tenho um monte. Eu estaria mais rica do que Elon Musk. Não é isso que garante. Na mentoria, antes da gente ir para o ponto 4, eu vou só citar algumas coisas. Não vou falar desses tópicos todos. Mas tudo que nós fazemos é para te dar velocidade e direção. Velocidade, porque eu cuido da saúde, sim. Neurônio que não é eficiente não vai aprender. E eu também tenho métodos muito eficazes e muito precisos. Não para José, Maria e Antônio. Há métodos que são individualizados. E a direção vem porque a cada simulado, tipo, o aluno faz um simulado. Depois do simulado, eu tenho um sistema que ele vai lançar a nota dele e os acertos. E eu vou analisar e dar um laudo, dando o diagnóstico e recomendando. Tipo, você vai no exame, no médico, tira sangue, e o exame de sangue diz algumas coisas. O médico faz o diagnóstico e passa remédio, recomendando alguma coisa. Então, no meu caso, os exames são simulados, que inclusive nós temos. Tá? E a direção. Cada jovem precisa de uma direção diferente. O que eu recomendei para João era diferente do que eu recomendei para Vitória Didier, o que era diferente para Luísa Marina. Para cada um, tinham coisas que eram gerais, sim, mas tinham algumas específicas. Inclusive, isso vai acontecer no plantão médio, quase todas as quarta-feiras. Porque tem gente, não, vou entrar na mentoria, porque eu não vou ter tempo para mentoria. Gente, é 1h30 de aula por semana que muda tudo. Eu digo que você tem 1h30 de aula por semana para ter o domingo inteiro livre, por exemplo, e descansar. E não dar virote, estudar diferente, estudar tendo diagnóstico do teu canal sensorial, de como é melhor você estudar. Saber como é a sua ansiedade, como é que ela está. Há um teste psicométrico. Tem um horário de estudos personalizado, onde você elabora de acordo com o que eu ensino, e eu olho, mudo o que é preciso e te devolvo. Ter planner de estudo. O plano de início de ano é diferente do plano de reta final. Ter um guia. Quais são os temas prioritários do Enem? O que é que eu tenho que estudar mais ou não? O que é que, se eu atrasar, eu posso chutar o balde? Ter métodos e estratégias cirúrgicas. Metrificar os simulados. Tá? A gente tem um mini curso de gestão emocional que foi gravado por minha filha, que trabalha com saúde mental. E que até ensina a lidar com essas emoções. Trazer também, a gente tem algumas quartas-feiras do ano, profissionais que dão palestras muito importantes relacionadas à saúde emocional. O nosso projeto de nutrição, né, como o João falou, que ele passou a se alimentar diferente e mudou tudo. Fez um e-book com muitas questões, orientação para a família. Tá? Gardênia tinha hora que ela ficava agoniada, mas a gente tem encontros periódicos com os pais, e a gente vai dando o norte. O que é que seu filho está vivendo? O que é que ele precisa de você agora? Orientações para a família, radar de oportunidades. Eu saio varrendo as oportunidades de medicina. E a assessoria Sisu para Unifiéis, que o João até falou, né, a Gardênia citou como foi muito importante para eles. Só para você ter uma ideia dessa assessoria. Que é João Bosco, meu aluno aprovado na UFRN, Universidade ENAMED 5, nota máxima. Dia 16 de janeiro agora, ele me mandou o print, disse, fiquei com 789,4 de média. E ele tinha 213 vagas, 6 universidades que dava para ele passar. Ele escolheu a UFRN. No dia 13 de fevereiro, eu recebi isso de um aluno, tá? Não da mentoria, de um jovem, né, que veio estudar esse ano no BIOS. Bom dia, Meriane, tudo bem? Gostaria de saber se na mentoria do Sinapse existe algum tipo de bolsa por desempenho. Tirei 794,78 de média nesse Enem, mas não consegui entrar em nenhuma universidade para medicina. Eu sou fulano, que está na tal posição da lista de espera. Ele tirou 794,78. E eu tenho um aluno que está na federal com 789. Eu disse, tem um aluno aprovado com 789. Que faltou assessoria. Essa nota estava perfeitamente para colocar ele aprovado. Mas o aluno sozinho não consegue testar a nota em todos os lugares. Eu testo. Eu testo diariamente, a cada ponto de corte. A nota, nesse ano, eram 92 camp. E dou diagnóstico, onde passa, não passa, onde tem chance de passar, onde está na zona de ponto de corte. Eu dou tudo. Porque a gente tem tecnologia feita para isso. Tecnologia própria, que não tem no Brasil alguém fazendo dessa forma. Ou vagas pouco conhecidas.
Por exemplo, a Paloma, ela não passou no SISU, mas ela passou no Extra SISU, na Federal do Oeste da Bahia. O Arthur Nunes não passou no SISU, mas passou na UFNT, né, Federal do Norte do Tocantins. O Gustavo não passou no SISU, passou na Federal de Rondonópolis. Eu estou dizendo que muitas vezes você tem uma nota que não está para passar no SISU, e que você, ao invés de ir para o FIES se endividar, você tem alguém que te mostrou outras oportunidades, e você pôde concorrer e ser aprovado. Antes da gente ir para o ponto 4, eu quero só dizer uma coisa. Eu sei como acelerar a aprovação em medicina dos filhos de vocês. Porque a grande maioria dos medibulandos, dos vestibulandos de medicina, geralmente está vivendo um fenômeno que eu chamo nem não. Nem sabe. E não sabe que não sabe. E não estou falando de conhecimento, não. Eu estou falando de estratégia, de método. E também de conhecimento. Não tem nem a consciência que não sabe. Sim, porque não são especialistas em aprovação. E o programa Medicina 2X, que é a minha mentoria, não custa nem a metade de uma única mensalidade de uma particular. Não custa nem 0,5% da dívida do FIES, que de repente a pessoa vai fazer sem necessidade. O programa Medicina 2X, eu tenho 3 modalidades. A modalidade Premium, a modalidade Full. O Premium e o Full são os mesmos entregáveis. Todas as coisas têm acesso. A diferença é que o Full são 12 parcelas de 416,67, ou seja, 5 mil, porque serão 12 meses de acompanhamento. E o Premium são 12 parcelas de 583,34, porque é até passar. Não é só um ano de acompanhamento, é um ano, e mais outro ano, e mais outro ano. Eu não quero que ninguém fique 3 anos comigo, não. Tá? Eu não trabalho para isso, não. Eu trabalho para passar o mais rápido possível. Mas tem gente que chega, como a Eduarda Didier, chegou com inseguranças emocionais. Desculpa, a Vitória Didier, porque são irmãs, tá? A Vitória Didier chegou com inseguranças emocionais, lacunas de conhecimento, e eu tive que trabalhar tudo isso, tá? E também existe o M2X Lite, que não tem acesso às mesmas coisas, sim, por isso que ele é mais em conta. São 12 parcelas de 250. Por exemplo, a orientação para pais. O Full e o Premium tem acesso, o Lite, não. Tem só orientação básica, geral, não os encontros anuais. São coisas diferentes. E qualquer que seja... Agora, por exemplo, alguém que não tem nada, é melhor o Lite do que nada, muito melhor. Porque vai ter encontro comigo toda quarta, quer dizer, praticamente todas as quartas-feiras, tá? Todas essas condições são parcelados, tá? Em 12 vezes, sem nenhum juro no cartão. Pode também ser no boleto. O boleto, a financeira que trabalha comigo, a TBM, ela cobra taxas, acréscimos, mas é por conta da financeira. Esses valores, tá? Aqui é 3 mil, aqui é 5 mil, aqui é 7 mil. Pode ter, qualquer um deles pode ter 5% de desconto no cartão à vista ou 10% do Pix direto para a conta do Instituto Sinapse. Eu digo que ter um especialista em aprovação é um investimento. Do jeito que ter um médico que vai lhe acolher quando você tem alguma doença, eu tive câncer muito grave, eu precisei de oncologistas muito experientes para cuidar de mim, e eu paguei por isso, porque eu precisava disso. O link de ofertas, tá certo? Tá aqui no chat. Esse link explica tudo que cada uma dessas modalidades tem, né, acesso. O WhatsApp também é um WhatsApp 61, né? Como eu moro aqui em Pernambuco, 87, às vezes as pessoas, porque o meu sócio, Jonathan, e de outro pessoal da minha equipe de vendas, é o 61, então tá aí o 99664-3033, sabe? O Wilton Júlio, é aqui da Bahia, da cidade chamada Uauá, cidade muito pequenininha da Bahia, muito linda também. E ele passou na Univasf e na Federal, na UFOPA. O que é que fez um menino que, em 2024, não teve nota nem para FIES, e com um ano de cursinho, aumentou mais de 50 pontos. Oriundo de escola pública, cheio de lacuna de conhecimento, mas ele conseguia passar em mais de 2 mil vagas, além das vagas da UFOPA, que nem estavam no SISU, tá? Que era um processo extra-SISU, Oeste do Pará. Agora eu vou falar sobre estudo de alta performance. A Bárbara Torres está estudando medicina lá na Unipampa, no Rio Grande do Sul. Eu digo que ela já está com cara de médica. Mas teve um dia que ela chegou na mentoria sem saber o que estudar. Porque o Enem são 692 conteúdos. 3 anos de todo ensino médio para você no cursinho estudar em 9 meses ou até menos um pouco.
E você ainda precisa estudar, não só uma vez. Só vai aprender quem estudar, o que é necessário estudar, e também ter métodos de estudo que tenham revisão cíclica. E o que é isso? O que é estudar com revisão cíclica? É um assunto que você estuda. Tipo, num dia tem aula de 3 professores. Cada um dá um assunto. Então, esses 3 conteúdos, você vai ter que revisar no ciclo de 24 horas. Você vai ter que estudar de novo, fazer uma primeira revisão. 7 dias depois, 14 dias depois, e a cada 30 dias. Aí você deve fazer, não, Miriam, não pode. Isso não dá certo. Porque é conteúdo demais. Quer dizer que o que eu vejo numa semana, eu tenho que repetir nessa, então aqui já tem mais outra aula, aqui já tem mais outra aula, lógico. E eu quero te dizer que isso dá certo. Sabe essa tranquilidade do Luan de Oliveira, que passou na Federal de Sergipe? É a tranquilidade de quem estudou fazendo revisão cíclica. Porque somente assim o indivíduo, o aluno, vai combater a curva do esquecimento, sabe? Se você não fizer isso, o que você estudou, 30 dias depois você vai ter 10%. Imagine que o que você vai estudar em março, ele tem que chegar em novembro na prova. Se com 30 dias só tem 10%, imagina com 7, 8 meses quanto tem? Quase nada. Aí você vai para a prova e diz, poxa, já estudei isso, não estou lembrando, deu branco. Sim, porque você não estudou com revisão cíclica. Você não construiu uma memória consolidada. E eu vou pegar aqui uma fala de João. Ele não deu virote. Ele tinha tudo organizado. Ele descansava. Ele ia para academia. Ele falou que ia para academia. O Luan também, olha aqui como ele é, né? Trabalhado no músculo? Sim, porque é para ter tempo. Pai e mãe, não se aprende estudando de manhã, tarde e noite. O cérebro, ele tem limite de aprendizado. Qualquer ser humano adulto que trabalha, ele tem uma jornada de trabalho de 8 horas. O médico dando plantão tem 12, mas não trabalha 12 horas seguidas, não. Tem descanso no meio do plantão. Por isso que o plantão é dado com pessoas alternando. Porque o cérebro tem limite de trabalho. Então, você que acha que seu filho tem que estudar de manhã, no cursinho, ele tem que estudar de tarde, de noite, e se ele não comer livro, eu quero te dizer, fazendo isso, o teu filho não vai passar. É esperado que ele não passe, porque ele vai cansar. E o cérebro cansado erra um monte de besteira. E errar besteira no Enem, que é uma prova corrigida pela teoria da resposta ao item, sua nota vai decair bastante, porque os acertos não serão sólidos, não terão uma lógica, e o jovem vai errar muita besteira porque o cérebro está cansado. Então, a primeira coisa para estudar em alta performance é, eu tenho que estudar, mas eu tenho que estudar com revisão cíclica. Sem isso, não vai aprender. Vamos lá. Sabe o José Roberto que está aqui? Ele trabalhava porque precisava e estudava. Foi complexo ter um horário de estudos para José Roberto. Mas a gente conseguiu, tanto que ele agora, olha o sorriso de quem acaba de passar, no SISU mais louco da história, que foi o SISU 2026. 692 conteúdos, 3 anos e 9 meses, estudar com revisão cíclica. Isso só é possível quando você tem um horário de estudo, que inclui atividade física, 1 hora por dia, esse é final de semana, tá? 1 hora por dia nos dias, de hobby. Fora descanso, hobby. Tá? Lazer semanal, sim. Como eu digo, tem gente que diz, eu não quero ter mentoria não, porque eu não vou aumentar mais 1 hora e meia na minha semana. Eu digo, eu troco 1 hora e meia para você descansar no final de semana. Você ter um domingo de descanso, sábado de descanso. Tem estratégia de estudo. Tá? Inclusive, aprender, estar capaz de fazer prova em outros vestibulares. E ter um método, eu tenho um método chamado TRI+, que otimiza a TRI. Faz você ter média maior com quantidade menor de acertos. Porque você acerta as melhores questões para te colocarem para cima. Amanhã, inclusive, eu vou dar a primeira parte desse meu método chamado TRI+, para a minha galera da mentoria. Lembra que eu disse que tem o SISU e outras oportunidades? Eu já falei do Extra SISU, do Mais Médicos, para a Unifies, todo mundo sabe. Mas, gente, tem 41 vestibulares próprios em universidades públicas. No Sul são 9 instituições, no Sudeste 12, no Nordeste 6, no Centro-Oeste 6 e no Norte 8. Todas essas meninas aqui passaram na UNEB. Agora acabou de sair a UNEB, tá? Eu já tenho aprovado e vou ter remanejar também. Porque, tipo, são 16 vagas, eu tenho gente na posição 18, na posição 19. Vai remanejar? Sim. Desde Duda, que tirou o 2º lugar geral,
A Vitória, que tirou o terceiro, Vitória tinha transtorno de ansiedade generalizado, gente. Não era fácil, tá? Tereza tem TDAH. Então, eu não tenho, eu digo que eu tenho alunos maravilhosos, né, em termos cerebrais, mas eu tenho outros delicados em termos cerebrais, que precisa ter muito direcionamento para que eles não vivam tantas reprovações por conta das suas especificidades neuronais. Sabe essa menina chamada Maria Clara Araújo? Eu recebi ela com 126 acertos. Ela finalizou um ano de jornada comigo, e essa tela aqui é uma tela minha de controle de notas e de avanços. Ela finalizou com 162 acertos. E ela tirou o primeiro lugar em medicina da UESB. Um ano de estudos, um ano de cursinho, um ano de mentoria, aprovadíssima, porque ela estudou em alta performance. Então, alta performance pega um reprovadíssimo, com nota que não dá para passar nem no FIES, para um primeiro lugar. E ninguém precisa tirar primeiro lugar, não. Você quer passar. Do primeiro ao último, tá valendo. Eu não quero que você fique, sabe, no limbo, sem estudar em alta performance, até chegar ao Enem 2026. Você errar um bocado de coisa, porque não estudou em alta performance. Viveu o SISU 2027 e descobriu, poxa, eu devia ter escutado Meriano lá no mês de março. Você, de repente, descobrir que você não estudou em alta performance e ser reprovado. Eu quero agora que você dê o primeiro passo rumo à sua aprovação. Sabe o João Neto, que está aqui? Ele passou em medicina na UFOB, pelo SISU, e passou ainda em 3 extras SISU, Federal de Sergipe, Federal Tocantins, e a Federal de Rondônia, que é a UNI. Essa foto eu tirei há 2 anos atrás. A gente marcou, tá? Eu tenho mentorado em todo canto, mas essa aqui moram na região que eu moro, e estavam me cobrando de ir para o cinema. Eu escolhi meu aniversário, a gente foi. Sabe qual é o detalhe dessa foto aí? Todo mundo fazendo medicina, em lugares muito diferentes, mas estão fazendo medicina. Tá? De norte a sul tem gente aprovada. E esse sorriso, eles ainda eram meus mentorados. E cada um, ao seu tempo, em pouco tempo, foi aprovado. Porque nós temos um poder muito grande. A minha mentoria é de grupo. E esse grupo tem um poder de comunidade, onde um estimula o outro, onde um partilha com o outro. Isso é único. Dito tudo isso, você tem 3 opções. Você pode não levar em conta nada do que eu disse, nada do que o João disse, nada do que Gardênia disse, né? Essas 3 pessoas que falaram aqui, ou os prints de depoimento de paz. Pode acreditar que tudo isso é bobagem? Ok, você tem essa escolha, é uma opção. Não considerar nada do que eu disse. A sua segunda opção é fazer tudo isso sozinho. Vai dar muito trabalho. Talvez você passe 3, 4 anos para tentar aprender tudo que eu vou te entregar organizado. E a terceira opção é você vir com a gente. Tá? No chat tem um link. Você pode falar com a minha equipe também. E agora é a hora. Já passou o SISU? Já passou o ProUni? Já passou o FIES? Você está esperando o quê? Está esperando milagre? Não, não. Milagre é estarmos vivos e saudáveis. O resto é a gente que constrói. E essa construção precisa contar muito com o apoio da família. E essa família precisa ser muito orientada. Primeiro, o teu filho está sendo reprovado não é porque ele é burro, não, é porque ele não está estudando em alta performance. E ele não tem métodos para estudar em alta performance, porque isso não está assim numa prateleira que você vai lá e compra no supermercado. Não é assim. Eu tenho mais de 20 anos estudando neurociência e elaborando métodos. Minha equipe, eu tenho uma nutricionista que fez faculdade, pós-graduação, só em neuronutrição. Como trabalhar nutrição de neurônio. Fazer neurônio funcionar. Sabe o José Roberto, aquele que trabalhava e estudava? Quando ele chegou na mentoria, ele estava cansado. Ele tinha deficiências nutricionais, de micronutrientes. Feito a correção que a nutricionista recomendou, o cérebro dele passou a voar. Muitas vezes o teu filho está sendo prejudicado. Não estou dizendo que ele não se alimenta bem, não. Mas o solo e os alimentos hoje não tem no solo tudo que a planta precisava para fazer os nutrientes em quantidade adequada. E quais nutrientes são esses? Depende. Depende. Nós analisamos, né, os exames de sangue que o aluno faz, seja pelo seu plano de saúde ou custeando, são exames tecnicamente baratos, que fazem uma diferença imensa. São exames que foram escolhidos por doutora Marília, que é endócrino, doutora Carol, que além de trabalhar com saúde mental, também tem pós em medicina integrativa, e por doutora Paloma, que é nossa nutri, e por a professora Meriane, que é neurocientista.
Então, imagine que o nosso projeto de nutrição cognitiva ele foi redigido a 8 mãos, porque não tem no Brasil algo assim. Bem, como eu já disse, você pode desprezar tudo isso, você pode tentar fazer tudo sozinho, você pode vir com a gente. Mary, está muito caro. Caro ou barato? É muito relativo. Talvez caro seja seu filho ser reprovado muitas vezes e ele desistir de ser médico, achando que ele não era inteligente. Enquanto ele era, ele só precisava de ajustes. Tá? Caro ou barato, tudo é muito relativo. Caro é pagar R$1 milhão quando se forma. Isso é caro. Não 3 mil, 5 mil ou 7 mil. É muito diferente de R$1 milhão. Aqui é João Emanuel Coelho. Ele cresceu 140 pontos no ano. E ele me mandou essa foto, eu nunca esqueci. Aqui é o jaleco dele da Univarsal. Aqui é a camiseta do Sinapse, né? Que simula no jaleco. Porque eu digo que eles têm que começar a se sentir de jaleco. E aí ele me mandou exatamente essa mensagem. Minha roupa foi lavada e me deparando com isso. É realmente só uma questão de tempo. Ele saiu desse jaleco para esse jaleco aqui. E eu quero dizer para cada um, esse tempo pode ser acelerado. Para isso, há uma escolha a ser feita. E é muito melhor fazer a escolha hoje do que fazer a escolha em outubro. Em um mês eu vou poder ajudar muito pouco. Agora eu vou poder ajudar muito, de verdade.